E muito boa noite para você que está ligado conosco aí na 103,3, Rádio Top Minas FM em Juiz de Fora, e você que está aí espalhado por todo o Brasil, ouvindo aí pela internet, o nosso muito obrigado a você. Está começando o programa Luz e Vida. Primeiro agradecendo a Deus por essa oportunidade, agradecendo a Deus pela saúde de vocês, pela nossa saúde, agradecendo a Deus por estarmos aqui e podermos falar daquilo que o Senhor tem nos concedido. E agradecendo a Ele pela família, pelo lar que temos, e assim nós louvamos a Ele por tudo que Ele tem feito. Sou chamado para servir. Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje, porque a maior honra que podemos ter é servir a Deus. O serviço está ligado a uma atitude prática da vida cristã. Então toda pessoa que é chamado para servir, ele é chamado porque ele tem uma prática da vida cristã. O significado da palavra servo é o mesmo que escravo. Mas quando somos servos de Deus, servimos a Deus, não é que somos escravizados por Deus, porque Ele não veio para nos tornar escravos, e sim para nos tornar livre. Servo não é um título que se ganha, mas sim um estilo de vida, de entrega total, como Jesus ensinou. Temos que sentir em nosso coração uma urgência em relação ao mundo sobre as notícias da salvação que há em Cristo Jesus. E para então levarmos as boas novas para aqueles que ainda não o conhecem, nessa oração deve ser: Senhor, usa-me para a tua glória e para edificar o teu reino. Esse desejo deve ser e deve nos consumir todos os dias. Deve ser o clamor do nosso coração. E quando elevamos a Deus em oração, nós clamamos a Deus e Ele nos ouve. Algo que precisamos saber é que, em diferentes proposições, Deus chamou a todas as pessoas para o serviço na sua obra. Deus não chamou somente o pastor, Deus não chamou somente o diácono, o presbítero, o evangelista, o missionário, o padre, ou as pessoas que trabalham na igreja. Deus não chamou só isso, Deus chamou a todas as pessoas para trabalhar na sua obra. E nós devemos entender que, muitas vezes, a nossa falta de conhecimento e limitação pessoal faz com que nos sintamos impossibilidade de nos envolver na obra de Deus. Às vezes nós deixamos de fazer algo tão importante para Deus, deixamos de fazer a obra de Deus, seja na sua casa, seja com seus filhos, seja com o seu vizinho, seja com o seu colega de trabalho. Você deixa de fazer a obra de Deus, deixa de envolver na obra de Deus. O que é fazer a obra de Deus? É estar preparado para falar do seu amor, estar preparado para levar a sua palavra, estar preparado para a cada dia informar o que Deus faz na vida do homem. Deus quer nos usar, e para isso nós devemos colocar à sua disposição para que Ele use nesses dias tão difíceis. Estamos dispostos a servir ao Senhor na sua obra? Então, observamos que o serviço por amor, primeira coisa, quando sentimos o amor de Deus em relação a nós, a nossa resposta natural é: Senhor, te servirei. E essa proposta acontece quando uma pessoa recebe o amor incondicional e seu desejo é retribuir a quem lhe mostrou tanto amor. E existe uma frase que expressa esta atitude da seguinte maneira: é possível dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. Então, todas as vezes que você pensar nisso, você pode se doar à obra de Deus, pode se entregar à obra de Deus. Tem muitas pessoas trabalhando, dizendo que está trabalhando na obra de Deus, mas está simplesmente colhendo frutos da obra de Deus, esquecendo de anunciar a salvação através de Jesus Cristo. As pessoas querem resgatar, ganhar, tirar somente proveito. Eu falo dessa forma porque existem várias denominações, várias igrejas que, ao invés de pregar a salvação através de Cristo Jesus, eles pregam a cura através de pagamento, eles pregam cura através de sacrifícios impossíveis de ser feitos,
E isso não é bíblico. Você deve buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, o pregador, o pastor, seja ele o ensinador da palavra de Deus, a primeira coisa que ele tem que ensinar é: Senhor, te servirei. Não dando nada em troca e nem pedindo nada em troca. Porque o que faz a bênção chegar até a nós é o nosso respeito e a nossa busca incansável a Deus. Olha, a principal razão pela qual desejamos servir ao Senhor se resume em outras frases, quer dizer, queremos servi-lo porque o amamos. Em segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange. Paulo diz que se sentia obrigado, forçado a contar as boas novas de Jesus por causa do amor que ele tinha recebido do Senhor. Em Romanos, no capítulo 1, versículo 14, Paulo diz: sou devedor. Ele se via como um devedor de amor. Então, ele reconhecia que tudo que Deus havia feito por nós, através de Jesus, era por amor. Lá em João, capítulo 3,16, fala isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é um amor. Jesus não mediu a sua forma de sofrimento para nos mostrar o quanto Ele nos ama. Quando sentimos o amor de Deus sendo derramado na nossa vida, o nosso desejo natural é dar a Ele alguma coisa em troca. Porém, reconhecemos que tudo o que podemos dar é pouco em relação ao que Ele nos deu. Devemos oferecer o melhor de nós. O que é de melhor de nós poderíamos oferecer a Deus? A nossa vida, nossos talentos, nosso tempo, nossa energia e capacidade. Tudo isso que nós oferecemos a Deus. Oferecemos a nossa vida, de ficarmos inteiramente a Ele. Os nossos talentos, aquele que canta, aquele que prega, aquele que ensina, aquele que tem o dom da palavra, isso nós devemos dar para Ele. Nosso tempo integral, as nossas energias, subir e descer morro, seja ela onde for, atravessar fronteiras, e a nossa capacidade de estar ensinando, seja para uma pessoa ou para multidões, e dizer assim: Senhor, em que posso te servir? Esse deve ser o clamor do nosso coração. As pessoas que nunca fizeram esta pergunta, obviamente, precisam dar uma experiência, ou ter uma experiência mais profunda com Deus. Ou então, quem sabe, esteja faltando o fogo do amor no seu coração. Toda pessoa, quando está apaixonada, se preocupa em saber qual é a melhor maneira de servir o seu amado ou a sua amada, não é isso? Assim deve ser a nossa atitude para com Deus. No livro de Êxodo, no capítulo 21, fala sobre as leis em relação aos servos. Nos versículos 5 e 6, fala do servo que depois de servir o seu senhor por 6 anos e no 7º obter a liberdade. Decide ficar definitivamente com o seu senhor porque o amava. Ele não quis mais ir embora. Ele não quis ficar ali preso depois de ter servido o Senhor durante esses anos. Ele falou: não, vou ficar por aqui porque aqui está muito bom, porque eu passei a amar o meu Senhor, mesmo eu sendo ali prisioneiro dele. Olha para você ver que coisa impressionante. Hoje nós podemos dizer somos prisioneiros da palavra de Deus, porque nós temos o compromisso com a palavra de Deus, né? Então esse servo que conta lá no livro de Êxodo, ele fala justamente isso. Depois de 6, não, agora estou liberado, mas eu não quero ir embora, não por compromisso, nem por melhor pagamento, mas sim por amor ao seu Senhor. Ele quis ficar. Ele não queria viver em outra casa e nem servir outro senhor. Então, a partir de então, era feita uma marca em sua orelha, na orelha do servo, que o identificava como um escravo por amor perante a todos. E com certeza, esse escravo era grato com o tratamento que recebia do seu senhor. No sentido mais literal da coisa, ele daria a própria vida pelo seu senhor. Era um escravo por amor. E essa deveria ser a nossa resposta em relação ao nosso Senhor, amoroso, bondoso, misericordioso. Ele entregou o seu Filho para que morresse por nós, derramando o seu sangue lá na cruz, perdoando nossos pecados, dando-nos a salvação eterna, a vida abundante. Também nos trouxe cura, libertação, dando-nos forças renovadas para seguirmos adiante.
A pergunta que deveríamos fazer é esta: como não servir a Deus? É impossível. Tenho que servi-lo. Seu amor me constrange, me força a servi-lo e faço isso por amor. Então, o que podemos renunciar para servir a Deus? Nossos gostos pessoais, nosso lugar cômodo, nossas horas de sono, nossos passeios, horas de lazer e outras coisas que não são nossas obrigações diárias. Não podemos confundir atividades, passeios, jogos, etc., com obrigações diárias, trabalho, escola, etc. Devemos observar que aquilo que é inútil para a nossa vida é deixar de lado para servir a Deus. Serviço por privilégio. É um privilégio poder servir a Deus. Ele quer ter um relacionamento íntimo conosco, mostrar seus planos e projetos, usar a nossa vida. Existem muitas pessoas que estão sentadas nos bancos das igrejas perguntando a si mesmos se foram chamadas para servir ou não. Todos nós devemos nos envolver no serviço de Deus, na obra de Deus. Todos nós fomos chamados para servir a Deus. Nós temos o privilégio de servir a Deus no ministério de música, de termos recebido dele este grande dom. Não merecemos ocupar este lugar, mas Deus está nos dando a oportunidade de servi-lo. Na segunda carta de Timóteo, no capítulo 1, versículo 9, portanto não devemos desperdiçar, mas sim nos dedicarmos à melhor maneira possível, dando o melhor de nós. E devemos servir a Deus com responsabilidade. Temos uma grande responsabilidade em nossas mãos. Deus nos chama para sermos restaurados ou restauradores de brechas. Isaías, no capítulo 58, versículos 6 a 12, você pode estudar aí na sua casa. É o nosso principal desafio. Em 2 Crônicas, no capítulo 29, 11, diz que não devemos ser negligentes com as coisas que Deus tem deixado em nossas responsabilidades. Deus tem um projeto. E que projeto é esse? Salvar o mundo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Portanto, o nosso compromisso e a nossa responsabilidade deve ser alcançar aqueles que não conhecem a Jesus. Deixar de pregar entre quatro paredes, deixar de ser o evangelista de quatro paredes, deixar de ser o evangelista para arrecadar dinheiro, deixar de ser o pastor que corre e salva para colocar dinheiro, para arrecadar almas para o reino de Deus. Essa é a nossa responsabilidade e esse é o nosso compromisso. A nossa responsabilidade é alcançar aqueles que ainda não conhecem Jesus. Porque tem pessoas que dizem, eu conheço Jesus, eu conheço a pregação da palavra, mas ainda não conhecem Jesus como seu Salvador. É importante que nós que conhecemos a palavra de Deus, conhecemos a fonte de salvação, estarmos anunciando isso. Por que nós devemos servir a Deus? Por que nós devemos aproximar de Deus? Deus tem confiado a nós essa responsabilidade. Então, devemos nos preparar para realizarmos isso tudo com muita excelência, toda a obra de Deus com excelência, quer dizer, com sabedoria, com prática, com técnica. Não é subir no púlpito e falar as abobrinhas, como diz no povo antigo, fica enchendo linguiça nos púlpitos das igrejas, porque púlpito de igreja não é palco de teatro, onde você faz uma decoreba de um texto e começa a falar ali na frente. Não, o púlpito da igreja é lugar de você usar para pregar aquilo que Deus mandou você pregar. É para você se entregar de corpo, alma e espírito a Deus, para que o Espírito Santo venha a usar. O púlpito da igreja não foi feito para brincadeiras. O púlpito da igreja não foi feito para fazer piadas. O púlpito da igreja não foi feito para contar histórias, mas sim para contar os feitos das coisas de Deus. Eu vejo pastores brincando em cima de púlpito, contando piada, contando história, mostrando o assunto de vaca, de cavalo, de porco, de galinha, mas não conta a história da salvação, não conta por que Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, pelos nossos pecados. Não brinque com as coisas de Deus, é mais importante isso. Não use o púlpito da igreja para fazer o desserviço de Deus. E não pregue somente entre quatro paredes, porque entre quatro paredes você não busca aqueles que estão perdidos. Criar coragem e ir aos quatro cantos da terra, anunciando que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus batiza, que Jesus leva para o céu. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso compromisso com a palavra de Deus. E Deus
responsabilizou essa tarefa em nossa vida. Então devemos nos preparar e pregar com excelência, com sabedoria. O importante muito, saber que os dons que recebemos não são para nós, mas sim para as pessoas. 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 10, serve para abençoarmos as pessoas. Deus não te deu o dom do louvor para você ficar louvando somente dentro da igreja, e sim em todos os cantos que você estiver. Deus não te deu o dom da palavra para você ficar entre quatro paredes pregando para aqueles que já conhecem a palavra. Deus te deu o dom da palavra para você pregar nos quatro cantos da terra, seja ele na televisão, seja ele no rádio, seja ele nas praças públicas, seja ele no seu trabalho, no ônibus, quando você vai, onde você estiver, fala que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus batiza com o Espírito Santo e, o mais importante, que Jesus leva para o céu. Essa é a nossa reflexão de hoje. Eu vou fazer essa pergunta para você. Você tem servido a Deus? Nós temos servido por amor? Qual tem sido o nosso compromisso, o nível de entrega a esse serviço? E quando Deus derrama o seu amor sobre nós, naturalmente queremos retribuir da melhor forma possível. Será que temos oferecido o melhor de nós? Nossa vida, nosso tempo, nosso serviço a Deus? Temos valorizado os dons e talentos que Ele nos deu? Será que temos consciência de que somos muito privilegiados em servir ao Senhor nosso Deus? E o que tem sido prioridade para nós nesses dias? As nossas atividades ou os nossos serviços a Deus? Temos renunciado coisas da nossa vida para servir a Deus? E temos tido o sentimento de compaixão em relação àquele que não conhece a Jesus? São perguntas para você refletir, para nós refletirmos, para nós colocarmos no nosso dia a dia, que devemos ser, sim, servo de Deus, e não escravo, mas servir a Deus com amor. Ser escravo, mas servindo o Senhor com amor e com obediência. Esse é o nosso conselho de hoje, que você possa refletir nessas palavras. Sou chamado para servir. E se somos chamados para servir, devemos servir a Deus com sabedoria. Esse é o nosso programa Luz e Vida. E agradecemos a Deus por tudo. Agradecemos a Deus pela sua existência. Agradecemos a Deus pela nossa saúde, por Ele ter nos dado essa sabedoria. E agradecemos a Ele por estarmos aqui. E pedimos a você que continue colaborando com o nosso trabalho da seguinte forma: não é com dinheiro, não é com riqueza, mas sim divulgando o nosso trabalho, levando o nosso trabalho até as pessoas que não conhecem, divulgando o nosso programa, porque assim nós vamos seguir com este trabalho por muito, muito tempo. Compartilhe aí esta mensagem aí no seu Facebook, compartilhe aí no YouTube, compartilhe no seu WhatsApp, que é um assunto importante. É um assunto que nós trazemos todo dia trazemos um alerta para você. Que Deus em Cristo vos abençoe e abençoe este programa para que nós possamos pregar a salvação através de Jesus. Esse é o programa Luz e Vida, que volta amanhã neste mesmo horário.